Nelson Teich, ministro da Saúde e cosplay de cadáver, pediu demissão na última sexta-feira após discordar do Bolsonaro do uso indiscriminado de cloroquina no combate ao coronavírus. No lugar de Teich, assumiu Eduardo Pazuello, um general que nunca atuou na área da saúde e já respondeu inquérito por obrigar um soldado a puxar uma carroça no lugar de um cavalo. Isso sim é o tipo de coisa que você coloca no seu currículo. O general, que era secretário executivo e foi promovido a chefe interino do ministério, enquanto Bolsonaro escolhe o próximo ministro, e também música, né? Porque afinal de contas colocou o terceiro ministro, já pode pedir música. Segundo auxiliares do Ministério da Saúde, Eduardo já pressionava pela ampliação do uso da cloroquina quando era secretário, e a expectativa é que ele assine o decreto até o final dessa semana. Mas afinal, que diabos é essa tal de cloroquina? Ela funciona mesmo contra o corona? E por que o Bolsonaro quer tanto que você use esse diabo desse remédio? Isso tudo no Mortadela Desenrola de hoje. Solta a vinheta aí, toque! Difosfato de cloroquina é uma droga que foi descoberta em 1934 pelo cientista Hans Andersag pela gigante farmacêutica Bayer, e é um remédio utilizado aí no tratamento de doenças como malária, artrite, reumatoide e lúpus, e consta na lista de medicamentos essenciais da Organização Mundial da Saúde, como um medicamento seguro no tratamento dessas doenças. Mas então, de onde surgiu essa história de que a cloroquina pode curar uma pessoa do coronavírus? Tudo começou no dia 16 de março com um tweet de Elon Musk, o empresário bilionário da empresa de tecnologia Tesla e SpaceX, que além de inventar uns carros muito doidos, ainda manda carro pro espaço, porque se você é bilionário, então foda-se, né? O lance é que no tweet de Musk tinha um link para um artigo no Google Docs sugerindo que a cloroquina poderia ser eficaz no tratamento do coronavírus. 2 dias depois, um dos autores do artigo apareceu na Fox News afirmando que a cloroquina elimina completamente o coronavírus. Again, a well-controlled peer-reviewed study that showed a 100% cure rate against coronavirus. Gregory Rigano, que não é médico, é um advogado, escreveu esse artigo com a ajuda de James Todder, que é um oftalmologista e investidor de criptomoeda. O próprio Google removeu o artigo do Google Docs por violar os termos de serviço da empresa, ou seja, pilantragem. Fox News, para quem não conhece, é a emissora que até março, quando já tinham mais de 180 mil casos e 3.900 mortes nos Estados Unidos, comparava o corona a um vírus, que nem a gripe, e dizia que esse negócio era uma arma política contra o presidente Donald Trump. Trump, que é um fã declarado da emissora, que segundo ele é a única que faz uma cobertura justa do seu governo, publicou um tweet 2 dias depois mencionando a cloroquina e dizendo que existe uma chance da droga ser um dos maiores trunfos da história da medicina. Apesar do líder da força-tarefa de combate ao coronavírus da Casa Branca, o médico Anthony Fauci, dizer que não existiam comprovações científicas que a droga realmente funcionava, Trump continuou a defender o uso da cloroquina e só até o final de março a Fox News já tinha mencionado o medicamento mais de 500 vezes. Chloroquine is I hope it's going to be a very important answer. There's a lot of very positive things happening with that. That's a game changer. Com todo esse bafafá, até a CIA mandou um e-mail para os seus funcionários alertando que o medicamento poderia provocar efeitos colaterais perigosos, como a morte súbita por parada cardíaca. No Brasil, Bolsonaro, que é um grande admirador de Trump e vítima de um amor não correspondido, também embarcou na onda e começou a defender o uso da cloroquina. Agora há pouco, me reuni com o senhor, Ministro da Defesa, onde decidimos que o Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército deve imediatamente ampliar a sua produção desse medicamento. Por conta de todo esse fuzuê dos dois presidentes, a venda de cloroquina aumentou em 2000%. E a mando de Bolsonaro, o Exército alavancou a produção do medicamento, que era de 125 mil por ano e agora já produz mais de 1 milhão por semana. Mas afinal, a cloroquina funciona ou não contra o coronavírus? Existem hoje 2 grandes estudos sobre o uso da cloroquina em pacientes infectados com coronavírus. Um deles é uma pesquisa que foi publicada no Jornal da Associação Médica Americana, que analisou os dados de 1.438 pacientes nos hospitais de Nova York. O objetivo era saber se existia alguma diferença na taxa de mortalidade entre 4 grupos: os que receberam a cloroquina, os que tomaram cloroquina com azitromicina, que é um antibiótico, os que tomaram só azitromicina e os que não tomaram nada.
A conclusão do estudo foi que não houve diferença significativa na taxa de mortalidade dos 4 grupos, ou seja, não comprovou a eficácia da cloroquina. O segundo foi um estudo publicado no Jornal de Medicina da Nova Inglaterra, que analisou 1.376 pacientes americanos infectados com corona. Desses, 811 tomaram a cloroquina por 5 dias e 565 não tomaram a cloroquina. A pesquisa foi finalizada no dia 25 de abril e concluiu que os pacientes com e sem tratamento da cloroquina apresentavam o mesmo risco de morrer. Ou seja, segundo os 2 maiores estudos que a gente tem até hoje, não foram encontradas evidências científicas que a cloroquina funciona contra o coronavírus. E pior, alguns lugares que estavam usando a cloroquina começaram a suspender o medicamento após alguns pacientes começarem a apresentar efeitos colaterais graves. Na Suécia, hospitais começaram a abandonar o uso do medicamento após pacientes apresentarem perdas de visão, dores de cabeça e câimbras agonizantes. Nos Estados Unidos, até mesmo Trump, que chegou a sugerir injeção de desinfetante no tratamento do coronavírus, parou de defender a cloroquina após os estudos mostrarem que não tinha nenhuma eficácia. Inclusive, uma pesquisa com veteranos do Exército dos Estados Unidos mostrou que o índice de letalidade entre os pacientes com coronavírus que tomaram a cloroquina foi de 28% maior, ou seja, o dobro em relação aos que receberam tratamento padrão e não usaram a cloroquina. Mesmo assim, Bolsonaro continuou defendendo o uso da cloroquina, que foi o motivo pelo qual Nelson Taix se demitiu do Ministério da Saúde, por ter se recusado a assinar o protocolo que autorizaria o uso da cloroquina até em pacientes com sintomas leves. Hoje, além de Bolsonaro, o único líder de governo que continua defendendo o uso da cloroquina é o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. Então, para você que votou no Bolsonaro com medo do Brasil se tornar uma Venezuela, parabéns, estamos quase lá. O que nos leva à última pergunta. Por que diabos Bolsonaro ainda continua insistindo nessa história de cloroquina? A verdade é que não dá pra gente saber por que Bolsonaro continua obcecado com essa história da cloroquina, mas o que a gente já sabe é que ele já está tentando tirar o corpo fora das consequências dessa atitude dele. Na semana passada, Bolsonaro aprovou uma medida provisória que protege autoridades e servidores públicos de processos por decisões irregulares tomadas durante a pandemia. Ou seja, ela livra os agentes públicos de punição por erros no combate ao coronavírus. Erros do tipo autorizar a produção em massa de um medicamento que não tem comprovação científica de funcionar e que, como já vimos, pode inclusive aumentar o número de mortes. Por isso, o Congresso já está se movimentando para barrar essa medida e ministros do STF já dizem aí que esse negócio é inconstitucional e que ele deve ser barrado no Supremo numa ação que está sendo relatada pelo ministro Barroso. E é por essa insistência em politizar a ciência que o Brasil deve ficar por último na fila para receber a vacina do coronavírus, né? Porque afinal nós sequer fomos convidados para participar da maior iniciativa internacional em busca da vacina, porque ao invés de focar esforços na busca pela cura, Bolsonaro fica perdendo tempo acusando a Organização Mundial da Saúde de incentivar a masturbação de crianças. E enquanto o número de mortes no Brasil já passa dos 16 mil e já somos aí o 6º país do mundo com mais casos de coronavírus, Bolsonaro continua obcecado por mais uma fake news e fazendo festinha aí na porta do Planalto com seus apoiadores que estão aí fazendo flexão de pescoço com o mito. Portanto, nenhuma novidade do presidente que diz que não é coveiro nem messias para fazer milagre e que tem como solução para a maior crise de saúde dos últimos 100 anos um remédio ineficaz e que, caso você ou alguém da sua família morra, tem para te oferecer um sonoro e consolador "e daí?". E se você gostou do vídeo, já deixa o seu like aí, compartilha no grupo da família com aquele seu tio que fica mandando fake news. E segue a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook e também se inscreve no nosso canal no YouTube, porque aqui você fica por dentro de notícias sobre política nacional, internacional e outros assuntos mais. Então é isso, galera. Muito obrigado, um abraço a todos, até qualquer hora, até mais, adeus.